Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos, 2 Samuel, capítulo 6, verso 14 e 15. Também não posso me esquecer que estou aqui debaixo da bênção do meu pastor. Isso é o que importa, amém? Que está escrito assim: E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido do éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Senhor Deus, poderoso Pai, eu oro mais uma vez, Pai, não desfazendo a oração do teu servo, mas crendo e tendo fé que oração nunca é demais. Pai, abençoa essa igreja, Senhor, guarda essa igreja, mas que diminua eu e apareça o Senhor, desapareça eu, Deus Pai, para que o Senhor cresça e apareça neste lugar. Abra o coração da tua igreja para receber da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar teu assento. Meus irmãos, estamos diante de um texto a qual é muito... Obrigado. Que é muito conhecido. Sabemos que aqui se trata de um episódio que Davi vai se esforçar para ir atrás da arca do Senhor. Nós sabemos que a arca do Senhor representa a presença de Deus. E Davi se esforça de todo jeito para poder trazer a arca do Senhor para dentro da cidade de Israel. Temos também que entender como que a arca do Senhor foi construída e por que a arca do Senhor foi construída. A arca do Senhor, como eu já disse, representava a presença de Deus. Quando nós observamos a Bíblia, um homem, por causa do seu pecado, como foi lido no Jardim do Éden, um homem quebrou a aliança com Deus, e então ali no jardim, o contato com Deus foi quebrado, o contato com Deus foi desfeito. E na época que Moisés começou a liderar o povo por direção de Deus, Deus dá ordem a Moisés no capítulo 25, a construir uma arca. E Deus disse: Moisés, constrói uma arca de madeira de cetim e cubra ela com ouro puro, e faça em volta da arca uma coroa de ouro, e por cima da arca tu colocarás uma tampa que se chamará o propiciatório. Em cima do propiciatório tu colocarás 2 arcanjos, que terá as suas asas estendidas para cima, mas esses 2 arcanjos tem que ficar uma na ponta e outra na outra, e as asas de ambos tem que tocar uma na asa do outro, e o rosto dos 2 não pode ficar para frente, tem que ficar em direção do propiciatório. Quer dizer, o rosto, a face dos arcanjos, dos querubins, tinha que ficar em direção do propiciatório. Então percebemos que quando Deus dá ordem a Moisés, ele diz: depois que você fazer isso tudo, no meio dos querubins eu aparecerei e falarei contigo. Então aqui é Deus fazendo uma arca para fazer o contato de Deus e o homem voltar a ser alicerçado. O contato que tinha sido quebrado, Deus estava reatando para ter contato com o homem. E podemos perceber que Deus estava dando ordem a Moisés, dizendo: Moisés, só deverá carregar a arca da aliança aquele que eu te direcionar, e aquele que eu te direcionar será sacerdotes e levitas. Não poderá ser outros, não poderá ser qualquer um que poderá tocar na minha arca, porque se tocar qualquer um na minha arca, sem a minha direção, sem a minha ordem, certamente morrerás. Porque na época que Moisés construiu a arca, com Deus era assim, Deus sempre impôs limite, e aquele que não respeitava os limites de Deus, Deus o corrigia. Deus falava, Deus exortava. Então percebemos que estava sobre a vida dos filhos
de sacerdotes cuidar da arca do Senhor, carregar a arca do Senhor. E aqui entendemos que somente pessoas na época levantadas por Deus e direcionadas por Ele poderia carregar a arca. Quando nós falamos da arca, é muito bom lembrar de Josué capítulo 3, quando fala que o povo vai atravessar o rio Jordão, e a palavra de Deus Josué fala para um povo ficar uma distância de 914 metros da arca da aliança, porque eu irei adiante do povo, e o povo vendo a arca passará pelo rio Jordão, e o rio Jordão se abrirá. Então a arca da aliança, representando a presença de Deus, era simbolismo de vitória em uma situação. A presença de Deus era o simbolismo de vitória diante de uma circunstância. Então a arca de Deus era algo importante para a nação de Israel. Eles tinham muito zelo, eles tinham muito cuidado, eles tinham prazer de estar com a arca da aliança nos mandatos do Senhor. E sempre que eles respeitavam os mandatos de Deus, Deus sempre fazia alguma coisa por eles. E aqui eu quero liberar a primeira palavra profética: a partir do momento em que você se aliar aos propósitos que Deus já estabeleceu, o céu se responsabilizará de fazer algo pela tua vida. Oh, glória! O povo tinha que estar dentro dos padrões para Deus fazer alguma coisa. Percebemos que quando o povo começou a pecar por causa dos sacerdotes, Ofni e Finéias pecava diante do templo, pecava contra o Senhor, roubava das ofertas do sacrifício que o povo ofertava, e assim fazia o povo pecar. Em 1 Samuel capítulo 4 vai dizer que o povo de Israel vai para a guerra. Na primeira vez que eles vão para a guerra, cerca de 4.000 homens morrem na guerra. Então eles voltam e dizem: vamos buscar a arca, porque com a arca aqui Deus nos dará a vitória. Porque para o povo é assim: todas as vezes que a arca estava presente, era sinônimo de vitória, era sinônimo de alegria, era sinônimo que Deus iria fazer alguma coisa. Mas Ofni e Finéias pecaram contra Deus. Ofni e Finéias pecaram contra o Senhor, e com isso Deus se afastou do povo. A arca estava lá, mas a presença não estava. Aquilo que parecia a presença de Deus estava no ambiente, mas a presença de Deus não estava no lugar. Podemos observar que quando a arca é pedida, a arca chega com Ofni e Finéias, o povo faz barulho, de modo que a terra estremeceu. Os filisteus ficaram atemorizados e eles falaram: o que será de nós? O Deus do povo de Israel habitou no lugar, mas quando eles foram para a guerra, eles perderam. Porque não adianta parecer que tem presença, não adianta parecer que tem, mas sendo que na realidade a vida não condiz com aquilo que parece. Tem muita gente, eu vou dizer, tem muita gente que parece que tem uma vida cheia do Espírito Santo, mas quando tem situações que tem que mostrar a presença, já não tem. Mas hoje eu vim dizer que Deus vai derrubar essa geração de Ofni e Finéias e vai levantar uma geração de Samuel que faz questão da presença de Deus. Aleluia! Eles pareciam que tinha presença, parecia que a presença estava com eles, mas a presença não estava, de modo que a presença é levada para o povo, é levada para a terra dos filisteus. Quando a notícia chega a Eli se entristece, cai da cadeira e morre. Então o filho de Finéias nasceu, e o nome do filho de Finéias foi Icabô, que significa e se foi a glória de Deus. O povo de Israel tinha perdido a glória, o povo de Israel tinha perdido a honra, o povo de Israel tinha perdido aquilo que fazia ser o que eles eram, e isso iria lhes trazer vergonha, e isso iria lhes trazer uma vergonha total. E podemos observar, aleluia, podemos observar
que quando a presença de Deus, quando a arca de Deus é colocado no templo de Dagon, o Deus dos filisteus, a Bíblia vai dizer que quando levanta aqueles homens de madrugada, está Dagon ajoelhado perante a presença. Eles levantam, vê aquilo, levanta o seu Deus, mas na outra noite eles levantam, e a Bíblia diz que a cabeça de Dagon e as mãos de Dagon estão cortadas, e está Dagon ajoelhado perante a arca. Aqui era Deus mostrando aos filisteus: por mais que vocês venceram a batalha, por mais que vocês venceram a guerra e trouxeram a arca para cá, eu continuo sendo Deus do seu Deus. Era Deus dizendo: por mais que você serve ao Deus desse século, eu ainda continuo sendo maior. E a palavra que eu quero dizer aqui nessa noite é: por mais que o inimigo tenta, se levanta e se posiciona contra a tua vida, ainda tem um Deus que se posiciona e arranca a mão do inimigo e tira o poder da mão dele. Eu vim aqui dizer que mão aponta para a autoridade, a cabeça aponta para poder, e era Deus dizendo aqui que era Deus arrancando a autoridade do inimigo e o poder do adversário. E a coisa que eu quero dizer para você é que toda a autoridade do inimigo e todo o poder dele, Deus está cortando nesta hora para poder te dar vitória. Para poder te dar vitória. A arca da aliança era a presença de Deus. Então a arca da aliança na terra dos filisteus começou a dar malefícios, de modo que Deus começou a trazer uma doença no meio daquele povo. Aleluia. Podemos observar que Deus começa a castigar o povo dos filisteus. Eles procuram de qualquer jeito arrancar a arca da aliança. Eles colocam em carros de bois, em carros novos, e manda os bois direcionar. E o último lugar que eles paralisam para a arca ficar é na casa de Abinadab. E no período de que a arca ficou na casa de Abinadab, até Saul ser levantado como rei, diz o estudo que esse período durou cerca de 20 anos. Saul reinou 40 anos. Davi reinou sobre o Judá cerca de 7 anos. Depois Davi foi eleito rei sobre toda Israel. E depois de 2 anos ele vai atrás da arca da aliança. Então vamos fazer a conta. Antes de Saul reinar, 20 anos. Saul reinou 40 anos. Davi reinou sobre o Judá 7 anos. Davi começou a reinar e até ele ir atrás da arca, mais 2 anos. 20 mais 40, 60. 60 mais 7, 67. 67 mais 2, 69 anos. A arca ficou fora do território de Israel. E o povo se conformou com isso. Como diz a mulher, que o nome da criança seria Icabod, porque se foi a glória de Deus. Então a glória do povo de Israel esteve longe cerca de 69 anos e o povo se conformou com isso. Podemos observar que no período que Saul reinou, Saul fez muitas das coisas a qual não agradaram a Deus. E tem muita gente que diz que Saul não fez nem questão de pedir a arca da aliança. Eu desminto isso. Em 1 Samuel capítulo 12, se eu não me engano, verso 8, vai dizer que Saul pediu a arca da aliança, mas automaticamente quando ele pediu, a guerra estourou. E ele se esqueceu da arca e foi para a guerra. Tem muita gente igual o Saul. A guerra estoura, esquece da presença de Deus.
Entra no vale, esquece da presença de Deus. Entra na prova, esquece da presença de Deus. Entra em alguma tempestade, esquece da presença de Deus. Tem muita gente desse jeito, até quer a presença, mas quando vem algum vento, se esquece da presença de Deus e deixa de lado. Mas o reinado de Saul foi marcado de muitas das coisas que não agradaram ao Senhor. E uma das coisas que não agradaram ao Senhor foi que Saul tentou manter a aliança a qual o Senhor mandou cortar há muito tempo. Percebemos que lá no capítulo 15, se eu não me engano, Deus dá ordem a Saul dizendo: vai na terra dos amalequitas e mata todos eles, homens, mulheres, crianças, animais. Quando Saul vai na terra, deixa animais mortos, deixa animais vivos, deixa o rei vivo e faz uma aliança com o rei. E o que acontece com Saul a partir desse momento? Deus fala com Samuel: eu me arrependi de ter colocado Saul como rei sobre o meu povo. É muita gente vendo a vida se acabar, é muita gente vendo a vida passar, porque tem permanecido com a aliança a qual Deus já falou que não era para permanecer. Mas hoje Deus me toma como Samuel para te dizer: corta enquanto dá tempo, corta enquanto Deus manda. Se não faz parte do chamado de Deus da tua vida, é melhor cortar, é melhor desfazer, é melhor arrancar, é melhor mandar embora. Tem muita gente perdendo um chamado porque é de aliança que não era para fazer. Tem muita gente perdendo a vida espiritual porque permanece com a aliança a qual Deus já mandou quebrar. Hoje Deus toma a minha boca para te dizer: meu filho, quebra essa aliança, porque eu tenho um chamado para a tua vida. Aleluia! Tem gente entendendo que Deus está falando que é melhor cortar aliança do que cortar o contato com Deus. É melhor perder a amizade do que perder o contato com Deus. É melhor perder namoro do que perder contato com Deus. Enquanto esse mundo fica zelando por contato do homem, Deus está chamando geração que corta aliança com o homem e permanece com contato com Ele. Aleluia! É melhor cortar. É melhor cortar. Aleluia! Podemos ver que Josafá quase morreu por aliança que não era para ter feito. Eu não ia falar isso, mas Deus me traz à memória. Tem muita gente perdendo a vida espiritual porque não quer quebrar a aliança, está com medo de se frustrar, está com medo de chorar. Mas, meu filho, é melhor chorar agora do que chorar depois. É melhor chorar agora do que padecer depois. Aproveita enquanto Deus fala, aproveita enquanto Deus exorta. Enquanto Deus fala, é sinônimo que Ele tem amor pela tua alma. Aleluia! Oh, glória! Então podemos perceber, voltando, podemos perceber que se passou cerca de 69 anos que a arca estava longe do território do povo de Deus. Então Davi tomou a decisão, juntou o povo, cerca de 30 mil homens, para ir atrás da arca da aliança, daquilo que se trata a presença de Deus. Mas Davi e os homens que estavam ali acabaram cometendo erro, porque eles colocaram a arca da aliança em carros de bois. Mas temos também que entender que a arca da aliança foi parar na casa de Abinadab em cima de carros de boi. Então, para eles, não sei o certo, mas para eles aquilo era normal. Se deu certo no passado, está dando certo, vai dar certo aqui. Mas eles se esqueceram que a ordem não era para os filisteus de carregar a arca nos ombros dos sacerdotes e levitas. A ordem
era para o povo de Israel. Era o povo de Israel que tinha contato com Deus e uma direção direta. Então eles pecaram nessa parte, colocaram a arca em cima de carros de boi. Enquanto os bois vão passar na eira de Nacon, os bois tropeçam, a arca está para cair. Uzá toca na arca e automaticamente Deus fere Uzá, abre a brecha em Uzá e mata Uzá naquele local. O perigo não foi Uzá ter tocado, o perigo foi Uzá ter se familiarizado com a arca da aliança. Viveu tanto tempo com a arca, passou tanto tempo com a arca, de modo que ele se familiarizou. E a partir do momento que nós nos familiarizamos com as coisas de Deus, nós tratamos as coisas de Deus de qualquer forma. Podemos perceber que quando a gente tem um parente, um irmão ou um primo, a gente trata de qualquer forma, a gente trata de qualquer jeito. E esse é o perigo de se familiarizar com as coisas do Senhor, tocar nas coisas do Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito, não se preocupando com aquilo que pode acontecer. Esse é o perigo. E o que Deus está querendo dizer, o que Deus quis dizer nesse período aqui, que era: não toca nas minhas coisas de qualquer maneira. O mesmo Deus que foi com Moisés, o mesmo Deus que foi com Arão, o mesmo Deus que foi com Josué, o mesmo Deus que foi com os juízes, era Deus dizendo: Davi, eu ainda permaneço o mesmo. E nessa noite Deus nos faz lembrar: o mesmo Deus que foi com os profetas continua sendo o mesmo. A ordem é a mesma. Não pode tocar nas coisas do céu de qualquer forma, não pode tocar nas coisas de Deus de qualquer maneira. Há uma lei a ser seguida, há uma ordem a ser seguida, há um padrão a ser seguido, e aquele que não vive mediante o padrão que o céu estabeleceu, o céu cobra, o céu cobra. Então, depois que acontece isso, é depositado na casa de Obed-edom a arca da aliança, e por lá fica cerca de 3 meses. E olha o que a Bíblia fala: e Deus abençoou todas as coisas que havia na casa de Obed-edom. Olha a diferença: 69 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. 3 meses na casa de Obed-edom e Deus abençoou. Conforme nós tratarmos as coisas de Deus com zelo, melhor Deus nos tratará. Quanto melhor nós tratarmos as coisas do Senhor, melhor o Deus vai cuidar de nós. Eu vim aqui te lembrar, meu filho, que Deus zela por aquele que zela pelas coisas dele. Se você zela pelas coisas do reino, o céu vai zelar pela tua casa, o céu vai zelar pela tua vida. Podemos perceber que existem pessoas que estão na igreja uma vida inteira, e ele mesmo reclama: vivi tanto tempo na igreja e não vi nada acontecer. Mas em contrapartida, vi pessoas que eram novo convertido, mas tratavam as coisas de Deus com intensidade, e Deus abençoou. Na intensidade que você cuidar das coisas de Deus, o céu vai cuidar de você. Se você tratar as coisas de Deus com desleixo, o céu não vai zelar pela tua vida. Mas na intensidade que você se entregar para o reino, o céu se entregará para a tua vida e cuidará das suas coisas. Maravilha de Deus. Davi, sabendo disso, Davi ouvindo isso, que Deus abençoara a casa de Obed-edom, ele vai atrás da arca novamente, e assim ele cumpre os padrões. Coloca a arca
nas costas do sacerdote e também dos levitas. E a Bíblia vai dizer que está Davi entrando na cidade, saltando com alegria, pulando de alegria. E aqui eu aprendo com Davi o seguinte: meus antepassados viveram e se conformaram em viver sem a presença de Deus, mas a minha hora chegou e eu não vou me conformar com a mesma coisa que se conformaram. Eu vou quebrar todo o parâmetro e vou atrás daquilo que se trata da presença de Deus. E eu vim dizer que hoje Deus está levantando jovens que vai quebrar todo o parâmetro, que vai quebrar tudo para poder ir atrás da presença de Deus e dizer: todos viveram sem, mas eu não vou viver mais sem a presença de Deus. Por mais que meu pai, por mais que minha mãe aguentaram viver um tempo sem a presença de Deus, eu não vou me conformar com isso. Eu vou levantar do pó, sacudir a poeira e vou atrás da presença do Senhor. E eu vim dizer nessa noite que Deus está estabelecendo um jovem com disposição para ir atrás da presença, para ir atrás da presença de Deus e trazer de volta uma adoração sincera para o Senhor. Aleluia! Aleluia, eu poderia estar pregando outra coisa, eu poderia estar dizendo outra coisa, entregando chave de carro, ou prata, ou ouro, mas eu vim dizer o que minha geração precisa ouvir. A minha geração não precisa de vídeos motivacionais. O que a minha geração precisa é ser cheia da presença de Deus. O que esses jovens precisam é ser cheios da presença de Deus. Tem muitos jovens por aí vivendo na loucura da vida, mas eu vim profetizar uma juventude cheia da presença do Senhor, que irá viver diferente desses padrões, mas que viverão nos padrões do céu. Aleluia, é muito bom que a ciência avance, é muito bom que a tecnologia avance, mas é bom entender que o que a minha geração precisa é ser cheia do Espírito Santo de Deus. Estamos vivendo numa febre que está sendo uma depressão e a tal da ansiedade que tem atacado muito dos jovens, que tem atacado muito a minha geração, mas eu vim dizer que enquanto existe uma geração cheia do Espírito Santo, não vai haver para depressão, não vai haver para ansiedade, não vai haver para crise, porque o Espírito Santo enche o vazio da tua alma. Aleluia. Tem muita gente que fala: eu estou sofrendo por depressão, eu estou sofrendo por ansiedade, eu estou tendo crise. Mas eu vim aqui te dizer que o que você precisa não é de psicólogo, o que você precisa não é de tratamento, o que você precisa é ser cheio do Espírito Santo de Deus, que Ele te consolará, que Ele encherá a tua alma. Meu tempo já está indo e eu peço para se pôr de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vim aqui trazer a memória que é bom quebrar todo o parâmetro para ir atrás da presença de Deus. Vivemos em um tempo a qual o povo não tem mais feito questão da presença do Senhor e tem deixado a vida me levar. Mas hoje eu vim dizer para jovens: a presença de Deus é o suficiente para você ainda viver nessa terra. Por mais que o mundo oferece muitas das coisas que agradam a carne, a presença de Deus é o suficiente para te fazer feliz.